É um grande prazer estar com todos vocês aqui, tendo uma forte expectativa que, de maneira muito especial, o Senhor, Ele deseja se revelar a nós. Eu tenho encargo da parte do Senhor de compartilhar com vocês sobre o bom combate da fé. Mas antes, eu gostaria de compartilhar uma palavra que vai funcionar como uma moldura acerca deste assunto tão especial. Eu tenho uma firme convicção no meu coração que nós estamos vivendo um tempo muito especial. A despeito de todas as coisas negativas dentro da nossa realidade contextual, eu creio que nós estamos bem próximos da volta do nosso amado Senhor Jesus. E esse é um tempo, mais do que nunca, onde precisamos exercer um profundo discernimento, onde nós precisamos estar bem atentos a todas as coisas, especialmente como o Senhor está reivindicando a sua igreja, como Ele está atraindo ela para Ele mesmo, como Ele deseja alcançá-la de maneira especial. Porque antes que o nosso Senhor volte, algumas coisas, especialmente no que concerne a igreja, elas precisam acontecer. E o Espírito Santo, ele trabalha persistentemente para que todas estas coisas sejam concluídas. O Espírito Santo, ele trabalha com o propósito de despertar a igreja para que ela compreenda o seu verdadeiro chamamento celestial. Então, irmãos e irmãs, esse tempo que o Senhor nos dá aqui é um tempo de reflexão também, de podermos olhar para a Sua palavra, de podermos compreender pela Sua palavra o que verdadeiramente o Senhor está requerendo de nós. Eu não posso acreditar que nós estamos aqui apenas para cumprir uma agenda de um programa anual dos irmãos aqui de Joinville. O que creio, que está no meu coração, é que nós estamos aqui reunidos por causa de uma vontade soberana, por causa de um propósito divino. A única coisa é que esses irmãos, eles são instrumentos de Deus e que este lugar, que todas essas coisas e arranjos feitos aqui, funcionam como meios pelos quais o Senhor nos reuniu para falar ao nosso coração. Então, vamos estar aos pés do Senhor, vamos pedir a Ele que nos ajude. Vamos pedir a Ele que, ao final deste encontro, nós possamos sair como saiu Jacó lá do vale de Jaboque, você se lembra? Ele saiu mancando, porque a articulação da sua coxa foi ferida. A articulação da coxa é um dos nervos mais duros do corpo humano. E foi ali que o Senhor tocou. E Jacó ficou com aquela marca. A articulação da sua coxa ficou ferida. Que nós possamos sofrer um profundo impacto do Senhor naquela parte mais dura da nossa carne. E possamos dizer para o Senhor mesmo: Senhor, Tu me vencestes, Tu prevalecestes. Eu estou aqui quebrantado em Tua presença. Eu também não posso acreditar que vocês estão aqui simplesmente para participar de um encontro que muitos de vocês vêm todos os anos, gostam e voltam. Eu não posso olhar para isso. Eu tenho que acreditar que aquelas mãos furadas do nosso Senhor Jesus conduziu cada pessoa a este lugar de maneira especial. Como o Senhor diz lá em Oséias: eis que eu atrairei para o deserto e lhe falarei ao coração. O que eu creio é que o Senhor trouxe cada um de vocês aqui porque Ele deseja falar aos seus corações. Amém? Então vamos primeiro para essa moldura, quero colocar assim, essa moldura deste assunto. Talvez você, ao ouvir essa palavra, se pergunte: o que tem a ver o assunto que nós estaremos vendo hoje aqui em Hebreus com o combate da fé? Mais à frente você vai entender. Aquilo que o Senhor um dia disse para Pedro: o que eu faço agora você não entende, vai entender depois.
E vocês vão entender, vocês vão compreender que esses pontos que serão abordados agora, de maneira preliminar, têm um alvo muito especial para toda a revelação que o Senhor há de nos trazer aqui. Portanto, meus irmãos e irmãs, abram suas Bíblias aqui na epístola que Paulo escreveu aos Hebreus. Vamos ler uma série de textos aqui, porque esses textos, eles vão nos dar um grande quadro, e vocês vão perceber que eles estão intimamente ligados. Hoje, aqui nesta manhã, nós vamos estudar sobre o sacerdócio de Cristo segundo a ordem de Melquisedeque. Lembra de Melquisedeque, aquela figura enigmática do Velho Testamento? E a gente fica se perguntando quem é ele, né? O que ele realmente veio fazer, qual é o papel dele dentro do propósito de Deus, dentro da mente de Deus. O que a Bíblia tem a nos dizer sobre Melquisedeque, especialmente para essa dispensação, muito. Então vamos aqui. Hebreus capítulo 4 e o versículo 14. Eu sei muito bem que vocês gostam da leitura da Bíblia, são devotos do estudo da Palavra de Deus. Alguns de vocês eu sempre os encontro nas conferências da maturidade. Então eu sei que vocês gostam, vocês não vão ali passar tempo. Então gostam da palavra mesmo. E quem gosta da palavra tem um hábito de uma leitura mais cuidadosa da palavra. Eu não sou contra ninguém ler a Bíblia durante um ano. Eu acho que durante um ano você consegue ler a Bíblia de maneira devocional, mas você nunca vai conseguir estudá-la durante um ano. Para estudar a Bíblia, a gente vai gastar pelo menos toda a eternidade. E sempre que a gente chegar no final, a gente vai saber que está no início. E vocês vão perceber que é assim, a leitura da Bíblia é assim. Vamos ver esse texto. Versículo 14, ele começa com uma palavra muito importante, muito especial. A tradução dessa palavra, ela tem um forte significado, um forte impacto na nossa experiência prática. Começa assim, tendo. Se você estudar a Epístola aos Hebreus, você vai ver em vários lugares onde ele usa essa expressão, tendo. O sentido dessa palavra é agarrar firmemente. Mas não somente isto. Ela tem um significado ainda mais forte. Significa que algo que você tem e que não pode ser tirado. Algo que pertence a você de maneira irrevogável. É uma pequena palavra? É uma pequena palavra? Vocês acham que é uma palavra qualquer? Claro que não. Então vamos ler. Tendo, portanto, um grande sumo sacerdote. Essa palavra grande fala de algo extremamente exagerado, mas é uma linguagem que o escritor desta epístola, que vocês não precisam me perguntar quem é, que eu também não sei. E é importante não é saber quem foi o instrumento, importante é saber quem é o autor dela é o Espírito Santo. Nós sabemos que Deus, ele, de maneira divina, ele soprou essa palavra. Então nós temos que ter o cuidado de não ficarmos apegados a quinquilharias, coisas pequenas, e perdermos o essencial. Então, do ponto de vista essencial, o autor dessa epístola é o querido Espírito Santo. Como ele a escreveu, quem ele usou, irmãos, isso é secundário, isso é subsidiário. Você tem que crer que este livro é a palavra de Deus. Foi escrito por aproximadamente 40 autores, no período de 1.500 anos, em 3 continentes. Tem mais de 31.124 versículos. Pensa, não existe uma discordância entre eles, existe uma perfeita concordância. Aí você pode também contra-argumentar, mas irmão, tem tantas versões da Bíblia, e cada dia aparece uma versão nova, cada dia eles tentam aproximar mais do texto original. Deixa eu te falar uma outra coisa sobre isso, amém por tudo isso, mas ainda digo a vocês que esse não é o ponto essencial da leitura da Bíblia. Quando você lê a Bíblia, você está apenas lendo um livro. Geralmente ele tem uma capa preta com as folhas brancas. Mas não importa, porque o objetivo deste livro é te levar a uma palavra viva. O objetivo deste livro é te levar à mente de Deus. Então, muitos irmãos têm feito estudos e têm descoberto tantas coisas, às vezes tantos pontos vulneráveis
do ponto de vista literário, não do ponto de vista da inspiração, porque do ponto de vista da inspiração não tem um só resquício de erro. Mas graças a Deus por isso. Porque o inimigo, ao longo dos anos, ele tem feito tudo para poder destruir a dignidade, a integridade desse livro. Mas o mais precioso é que o Espírito Santo, que é o autor, ele nos leva à tradução, à interpretação e à aplicação de cada palavra, de cada versículo. Por isso ele é um livro que contém vida e não um livro que apenas contém letras. Amém? Então, tendo, portanto, um grande sumo sacerdote, quero que vocês observem essa frase, que ultrapassou, que penetrou através dos céus, Jesus. E eu quero que você observe essa expressão Jesus, porque na Epístola aos Hebreus, ela tem uma singularidade. Se você observar na Epístola aos Hebreus, sempre que este autor coloca o nome Jesus, o Filho de Deus, tem uma singularidade, porque ele quer apontar para a pessoa e obra humana de Cristo Jesus. A integridade do caráter desta pessoa. Compreende isto? Jesus. E este ponto é muito importante, porque ele quer, de maneira extraordinária, revelar-nos a grandeza disso. Então vamos bem devagar. Jesus, o Filho de Deus, guardemos firme a nossa confissão. Vamos agora para o capítulo 6. Vamos fazer essas leituras, ou as leituras desses textos, bem devagar, e logo em seguida nós vamos orar e vamos iniciar a exposição da palavra. Capítulo 6, versículo 20. Preste atenção mais uma vez nos detalhes, onde Jesus, 6:20, como precursor, a palavra precursor, a tradução dela significa aquele que foi à frente, abrindo o caminho para que os outros possam chegar atrás. Está vendo a palavra precursor? Aquele que se adiantou, aquele que penetrou, aquele que foi à frente abrindo o caminho, porque não havia esse caminho da terra aos céus, por onde o homem um dia pudesse ter entrado. Até então, nenhum homem havia adentrado a eternidade, mas teve um homem, Jesus, está vendo a ênfase aqui? Jesus. É o nome que identifica o Senhor na sua completa humanidade. A expressão Senhor fala da sua glória e soberania. Cristo fala do Senhor na sua obra toda inclusiva. Por isso esses detalhes é muito importante. Por isso cada palavrinha aqui tem o seu lugar, cada vírgula tem o seu lugar. Então veja bem, Jesus, ele foi aquele que, como homem, ele entrou na morte. Você sabia que não foi a morte que entrou nele? Não. Quando ele estava lá na cruz, ele foi o Cordeiro perfeito, aquele homem que viveu a vida íntegra, do ponto de vista moral, diante do Pai. Aquela vida alcançou tamanha aprovação, que lá na cruz, ele que havia passado por 6 julgamentos, lembre-se disso? 6 julgamentos. Ele que havia sido preso por volta de meia-noite, e às 3 horas da tarde estava lá naquela cruz, crucificado. Segundo um historiador chamado, não foi um historiador, ele foi o diretor do Instituto Médico Legal de Nova York, Frederico Zugibe. Ele gastou 40 anos para fazer a autópsia do corpo de Cristo. Acho que vocês não entenderam, mas vou repetir. Ele gastou 40 anos para fazer a autópsia do corpo de Cristo. Ele queria entender a morte de Cristo. Sabe quanto tempo que ele gastou? 40 anos. E ele escreveu um livro, A Crucificação de Cristo. E ele conta detalhes. Ele estudou durante anos em Israel. Ele foi em cada lugar, ele estudou cada ponto, ele foi procurar na história, na arqueologia, tudo que envolvia a morte de Cristo. Então ele diz que quando eles colocaram ele deitado naquela cruz, a forma de crucificação foi uma das maneiras mais terríveis que os romanos criaram para condenar uma pessoa. Então ali os braços do crucificado
tinham que ser esticados como a corda de um violino, e um cravo era transpassado nas suas mãos. Seus pés eram flexionados e colocados postos sobre um sobre o outro, e ali um grande cravo transpassava os seus pés. De forma que quando ele era levantado na cruz, todo o seu esforço, todo o seu peso ficava sobre aqueles pontos onde estavam os cravos. A dor era insuportável. De maneira que para ele respirar, é como se toda a dor fosse se multiplicando. Geralmente, aqueles condenados evitavam falar, mas o nosso Senhor proferiu 7 palavras. Aquelas 7 palavras são as palavras mais profundas que nós podemos encontrar nos evangelhos. Aquelas frases. Às vezes nós lemos de maneira tão natural, mas o que está por detrás delas. Você vai entender que algumas delas eram cânticos de louvor. Quando ele diz assim, tenho sede. Aí todo mundo achava que ele estava com sede de água. O que um condenado ia fazer com um copo de água? Para que ele serviria um copo de água? Ele estava cantando o Salmo 42. Como suspira a costa pelas correntes de água, assim a minha alma tem sede de ti. A sede dele era do Pai, não era de um copo d'água. Seu anelo era pelo Pai. Então você vai ver ali que todo aquele período, irmãos, o nosso Senhor estava naquela cruz, como homem perfeito. E ali, quando ele entrega o seu espírito ao Pai, ele diz, Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Então naquela hora, ele entrou na morte. Quando ele entrou na morte, ele matou a morte, ele venceu a morte. Ele entrou às profundezas do abismo. Ele foi lá e tomou as chaves da morte do inferno das mãos de Satanás. Ele desceu como homem perfeito, como homem aprovado diante de Deus. E depois, Paulo vai dizer que Deus o ressuscitou. Vou dar um texto para vocês. Eu disse para vocês que ler a Bíblia demora, não demora? Vocês estão achando que eu sou prolixo, mas não sou prolixo. É assim que você vai ler na Bíblia. Porque à medida que você abre um texto, outros textos vão se abrindo, outras vertentes vão se abrindo, e você vai vendo, meu Deus, tem tantos textos dentro de um texto. É claro, porque você está tocando a palavra de Deus e não conhecimento. Você está tocando vida. Então, quando você vai ver isso aqui, ele como precursor, ele entrou. Mas como foi que ele entrou? Antes de entrar além do véu, antes de ultrapassar todos os limites dessa esfera sideral, antes disso, ele entrou na morte. Ele venceu a morte. E nele nós vemos a morte da morte. Ele entrou às profundezas do abismo. Ali ele expôs, como diz Colossenses, capítulo 2, versículo 15. Mas seria tão bom se a gente lembrasse do 14, né? O 14 diz assim, que havia um escrito de dívida que era contra nós. Sabe o que é isso? Lá em Israel, quando alguém tinha uma dívida e não conseguia pagar, suponhamos que eu tivesse uma dívida com o Paulo. Aí, o Paulo chegava no sacerdote e dizia que eu não tinha como pagar. Aí o sacerdote Maírton ia dizer para ele, olha Paulo, você pega a dívida do Luiz, coloca na porta da casa dele. Aí o Paulo ia lá na minha casa, com o sacerdote Maírton, e colocava toda aquela minha dívida. De forma que se vocês passassem ali, todos vocês saberiam o tamanho da minha dívida. Que vergonha para mim, que vergonha para os meus filhos, que vergonha, todo mundo está vendo as minhas dívidas. Eu estou exposto ali, de maneira indigna, envergonhado. Aí Colossenses 2,14 diz assim, que ele pegou o escrito de dívida que era contra nós e cravou lá na cruz do Calvário. Agora o 15 que eu quero citar para vocês, diz assim, e tendo despojado todo o principado e potestade, os expôs publicamente ao desprezo, quando deles triunfou na cruz do Calvário. Amém? Então foi isso que o nosso Senhor fez, ele expôs Satanás ao desprezo. Ele levou Satanás à vergonha. Um texto que corrobora com esse é Efésios, capítulo 4, quando diz que aquele que desceu, que subiu, é o mesmo que desceu. Então o que ele fez? Ele levou cativo, cativeiro. O que é levar cativo, cativeiro? É uma linguagem cultural. É uma linguagem que ela tem a sua realidade dentro daquele contexto. Quando um poderoso general ia para uma batalha, e quando ele voltava com os seus capitães, ele dizia assim para eles, peguem aquele rei derrotado, peguem todos os generais derrotados, amarrem-nos todos, arrastemo-nos todos. E quando eles entravam na cidade, a cidade, o povo saía para fora da cidade, fazia aquelas fileiras com palmas nas mãos. E à medida que aquele rei vencedor ia entrando,
O povo ia levantando as palmas, e abaixando e saudando ele. E ele entrava com sua cabeça erguida, sua cabeça de vitória, de um vitorioso. E todo o povo regozijava por ver o seu rei vitorioso. É justamente isso que Paulo está dizendo, levar cativo o cativeiro. E Davi vai dizer no Salmo 24, levantai, ó porta, as vossas cabeças, levantai-vos, ó entradas eternas, para que entre o Rei da Glória. Quem é o Rei da Glória? É o Senhor forte e poderoso. Ele é o Rei da Glória. Está vendo isso? Não é lindo isso, irmãos? Esse é o nosso Senhor. É esse Jesus aqui. O escritor aos Hebreus quer que você veja isso. Ele foi o precursor, ele foi à nossa frente. E o Pai o ressuscitou. Paulo, quando vai falar disso, quero mostrar um detalhe muito especial para vocês. Quando Paulo vai tratar disso, ele esgota o seu vocabulário, lá em Efésios capítulo 1, versículos 19 a seguir. Ele vai dizer assim, e qual a suprema grandeza do seu poder para conosco os que cremos segundo a eficácia da força do seu poder. Algumas pessoas chamavam Paulo de anacoluto, ele cometia anacoluto. O que é isso? Exagero na linguagem, é uma crítica literária. Então algumas pessoas quando estudavam Paulo, dizia, Paulo é um sem noção, ele não tem noção do espírito literário. Ele vai dizer alguma coisa, ele exagera, ele vai empilhando superlativo a superlativo. Isso, do ponto de vista literário, é algo reprovável. Não precisa escrever dessa forma, não precisa fazer tamanha exposição de um assunto com exagero de palavras. Mas Paulo, irmãos, às vezes ele ficava como que anestesiado, quando ele tinha revelação profunda de alguma coisa. Quando ele teve a revelação da ressurreição de Cristo, ele vai dizer assim, qual a suprema grandeza? A palavra suprema vem de um vocábulo que significa uma força extravasante. Depois ele vai dizer assim, grandeza, uma outra palavra, megaton, é uma unidade comparativa a uma explosão, não sei quantos milhões lá de dinamites. Aí depois ele vai usar outra palavra. Qual a suprema grandeza da força? A palavra aqui é cracia. Alguns traduzem como a força verbal que um advogado usa para colocar um réu em liberdade. Aí ele fala assim, qual a suprema grandeza da força do seu poder? É isso mesmo? É interessante que você vai ver que essa palavra poder que ele usa aqui é dunamis, é a força explosiva da dinamite. Para conosco os que cremos segundo a eficácia da força do seu poder. Aqui ele vai usar outras 3 palavras, eficácia da força do seu poder. Eficácia, essa palavra que eu disse, cracia, que é a força que o advogado usa para colocar um réu em liberdade. Essa palavra força aqui é energia, da onde vem a palavra energia, força com alvos definidos. É como se o inferno tivesse entrado em choque quando o poder da ressurreição entrou para tirar o Senhor Jesus de lá. É como se uma explosão de 1 milhão ou 1 bilhão, sei lá, de dinamites tivesse ocorrido lá no inferno. Assim ficou o estado do inferno quando o nosso Senhor Jesus foi tomado pelo poder da ressurreição. E por último, ele usa a palavra poder, não é dunamis, é ischus. É o poder inerente, pertencente só a Deus, é o poder que é Deus. Aquele poder que é Deus entrou nas profundezas do abismo, ressuscitou o nosso amado Jesus. E sabe o que ele fez? Ele entrou. Olha o que diz aqui o texto, por favor. Onde Jesus, como precursor, entrou. Mas tem uma frase que é muito importante. Olha o que ele diz. Entrou por nós. Ele entrou por você. Ele entrou por mim. Ele entrou por todos nós. O que significa que há um homem sentado no trono da glória. E esse homem, ele está conduzindo muitos filhos a esta mesma glória. Estão compreendendo a sequência dos textos? Aí diz, feito para sempre sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. Vamos agora, por favor, o capítulo 10, versículos 19 e 20. Aí ele vai começar assim, portanto, dependendo
do ponto de vista da interpretação de alguns, essa é uma cláusula conclusiva. Dependendo da maneira como você vai expor o texto, ou os textos, vai ser uma cláusula explicativa. Então ele diz assim: portanto, irmãos, tendo, novamente aquela palavra que eu chamei a atenção de vocês, tendo inteira liberdade, eu estou usando a versão Reina Valera. Então veja, talvez na sua Bíblia está assim: tendo, portanto, tende vós intrepidez. A tradução dessa palavra intrepidez fala de ousadia, de uma firme segurança, de uma liberdade destemida. Agora, observe, portanto, irmãos, tendo inteira liberdade, está vendo aqui? Inteira liberdade, segurança, ousadia. Esta frase também, ela dá a ideia de estar, ela também tem significado, estar estreitamente unido a alguém. Ela pode ser usada assim também, dependendo do seu contexto. Aí diz, estreitamente unido, ou tendo segurança, tendo liberdade, para entrar no lugar santíssimo, pelo sangue de Cristo Jesus. Aqui nós temos o presente ativo perfeito de etio, que significa qual é o motivo, o que motivou, o que causou esta grande obra que nos permite entrar com tamanha segurança, sem culpa, sem acusação, no lugar santíssimo, o sangue de Cristo Jesus. Irmãos, escute bem, eu estou lendo, a gente não está fazendo nenhuma exposição ainda, mas eu quero que vocês capturem tudo isso. Versículo 20, pelo vivo e novo caminho que Ele nos abriu. Veja que todos os textos focam isto. Entrou por nós, penetrou além do véu, nos abriu através do véu, ou seja, da sua carne. Agora você vê essa frase da sua carne, ela configura perfeitamente com o nome Jesus, porque está tratando justamente disso, da sua obra humana. Meus irmãos e irmãs, vamos encerrar agora com o versículo 25. Está assim: não deixando de nos congregar, como é costume de alguns, mas exortando-nos, e tanto mais quanto vedes, que aquele dia se aproxima. Amém? Leitura longa, né? Vamos orar. Pai, no nome de Jesus, Senhor, nós estamos aqui descansados aos Teus pés, na certeza que o Senhor cuida de nós. O Senhor nos trouxe aqui para externar os Teus cuidados, para expressar os Teus cuidados por meio da Tua voz. E nós queremos Te ouvir, Senhor. Vem e penetra naquelas alas escuras do nosso coração. Vem e penetra, Senhor, naqueles compartimentos que nós não temos a liberdade de abrir para ninguém, mas que a Tua palavra venha nos expor, e queremos abrir o nosso coração para a Tua voz, e queremos dizer para Ti: tenha toda a liberdade em nós, Senhor, porque nós queremos viver a vida cristã num plano elevado. Nos tira da periferia religiosa e espiritual, leva-nos mais além, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, vocês viram aqui agora esse versículo 25. Eu sei que muitos de vocês já ouviram alguém dizer assim: irmãos, não deixemos de congregar, os irmãos estão faltando às reuniões. Olha o que diz aqui Hebreus, capítulo 10 e o versículo 25. Não deixemos de congregar. Está errado isso? De certa forma não. Isso nós chamamos de interpretação subsidiária da palavra. É você pegar o texto no sentido usual, ordinário, e fazer apenas uma declaração. O que você não pode fazer é uma exposição doutrinária. Porque se você faz uma exposição doutrinária, ignorando o contexto, o que você vai criar? Pretexto. Outro detalhe: vocês acreditam
que os textos da Bíblia foram colocados de maneira aleatória? Ora, o escritor vem falando uma coisa e de repente ele fala outra. Claro que não. Isso indica que tudo que é colocado dentro de cada seção, em um capítulo, precisa estar divinamente ordenado. Se você ler este capítulo 10, você vai ver que ele tem algumas seções. Basicamente, você vai ver que ele é dividido em duas seções. A primeira seção começa do versículo 1 e vai até o versículo 18. A segunda seção, aliás, três sessões aqui no capítulo 10. A primeira seção do versículo 1 ao 18, a segunda do 19 ao 25 e a terceira do versículo 26 até o 39. Então, nós temos 3 sessões dentro do capítulo 10. Isto para nos ajudar a interpretar a Bíblia de maneira hermenêutica, de maneira doutrinária, de maneira expositiva. Preste atenção. Se nós estamos estudando a segunda sessão, indica que todos os textos estão intimamente voltados para um ponto essencial. O que significa que cada texto, dentro deste contexto, nesta sessão, eles precisam concordar entre si. Eles não podem ser interpretados fora do contexto. Precisa ser observado com muito cuidado. Então, por favor, nós tomamos aqui o texto dentro do seu contexto, porque a regra da hermenêutica é a ciência teológica que nos ajuda a interpretar os textos sagrados. Existe uma regra básica da hermenêutica que diz: a Bíblia interpreta a própria Bíblia. Agora, por favor, nós tomamos aqui uma das leis da hermenêutica, a observância do texto dentro do contexto. Se você pega o versículo 20 dentro do contexto, indica que este congregar não é nenhuma palavra ou nenhuma exortação para que os irmãos venham às reuniões da igreja. Você pode dizer: irmãos, não falte às reuniões. Olha o que diz lá em Hebreus capítulo 10, 25. Não deixemos de congregar. Você apenas colocou uma sombra nas suas palavras usando a Bíblia. Mas você não pode fazer isso de maneira doutrinária. Repito. Por quê? Agora vamos para um passo mais além. Está vendo essa palavra congregar aí? Essa palavra é um termo no original que ocorre apenas 2 vezes em toda a Bíblia. Epsinagogue. Só ocorre 2 vezes. A primeira vez está em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 1. Agora, preste atenção na harmonia como o Espírito Santo dispõe para nós estas coisas. Preste atenção. Olha aí, 2 Tessalonicenses, capítulo 2, o versículo 1. Veja como estes textos se completam. Veja como esses textos estão entrelaçados. Depois que você consegue interpretá-los com esta palavra, epsinagogue, aí você vai entender melhor. Olha o que diz. Quanto à vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, como é que o texto de Hebreus 10, 25 termina? Que aquele dia, vede que aquele dia se esqueceram. O que diz? Vede que aquele dia se aproxima. E qual é o dia, irmãos? Qual é o dia? A vinda do nosso Senhor Jesus. Nós sabemos que os dias finais são divididos pelo dia do Senhor e o dia de Cristo. Nós esperamos o dia do Senhor? Claro que não, irmãos, mas ele vai acontecer. E nós vamos estar aqui. Porque o livro de Joel, o livro de Amós, o livro de Malaquias, você vai encontrar isso em várias passagens do Novo Testamento. Você vai saber que a expressão dia do Senhor é um dia de trevas, é um dia de angústia. Será o juízo das nações, quando Deus vai julgar todas as nações. Estude as 7 trombetas do Apocalipse. Então, essas 7 trombetas do Apocalipse fala do dia do Senhor, mas nós estamos esperando o dia de Cristo, porque esse dia do Senhor é o juízo de Deus contra as nações. Deus não vai nos julgar.
Os nossos pecados não serão mais julgados, porque os nossos pecados já foram julgados lá na cruz do Calvário, e o nosso Senhor Jesus já levou todos eles, e nós somos feitos justiça de Deus. Amém? Portanto, quando você estuda o dia de Cristo, esse é o dia da igreja, esse é o dia da noiva e do noivo. Nesse dia vai ser tão especial. Os irmãos que partiram, que estão em Cristo, eles vão ressuscitar primeiro. E nós, os vivos, seremos arrebatados e encontraremos com eles, e juntos iremos encontrar o nosso Senhor nos ares. Precisamos encorajar e fortalecer uns aos outros com essa palavra. Vai ser tocada a última trombeta e os nossos corpos corruptíveis serão revestidos da incorruptibilidade, e em nós será tragada a morte pela vitória. Esse é o dia de Cristo, esse é o dia da igreja, esse é o dia que eu e você anelamos. Esse dia, meus irmãos e irmãs, e a hora, ninguém sabe. E é bom que nós não saibamos mesmo, porque nada melhor do que uma surpresa. Não é verdade? É igual a esposa que sabe que todas as vezes, no aniversário dela, o esposo lhe traz um lindo anel ou um colar de diamante. Então ela sabe. Sabe ou não sabe? Bom, alguns sabem. Mas é interessante que ela fica aguardando. E geralmente ele nunca dá esse anel no dia do aniversário. Geralmente ele antecipa algumas horas ou alguns dias. É sempre uma surpresa. Imagina como fica o coração dela quando chega aquela semana do seu aniversário. Cada vez que ele entra, ela pensa, e agora? E é sempre uma surpresa. Ela melhora o tempero, pensando, é hoje no almoço, e não é. Ela acorda mais cedo, olha na cama, não é. Fica aquela coisa gostosa, né? Mas vai esmagando o coração dela um pouquinho. Aí ela olha no lugar, vê se tem algum embrulho. Aquele marido surpreendente nunca diz como e nem quando. Mas ela sabe que ele não esquece. Porque se você abrir Mateus capítulo 24, nosso Senhor diz assim, que o dia e a hora, ninguém sabe, só o Pai. Mas olha, irmãos, o que o Espírito Santo colocou para nós lá? Aí fala assim, como foram nos dias de Noé. Lembra? O dia e a hora, nós não sabemos, mas como foram nos dias de Noé, que chave o Espírito Santo nos dá? Aí você volta lá para Gênesis capítulo 24, aí você vai pegar os dias de Noé. Quando você pega todos os detalhes, eu não vou, nem meu encargo, irmãos, não é meu encargo. Aí vocês poderiam me chamar de prolixo, não é o meu encargo, então eu vou colocar só um pequeno parênteses. Pegue todos os detalhes ali, vou ajudar, um dever de casa para vocês. Pegue todos os detalhes concernentes aos dias de Noé, que se contextualizam com os nossos dias. Corrupção, depravação, imoralidade, vê tudo isso. Veja aqueles filhos de Ada, Jubal, Jabal e Tubal-Caim, aquela sociedade que se desenvolveu independente de Deus, porque todo o relacionamento do homem com Deus era definido por 3 palavras: provisão, prazer, segurança. Toda provisão, todo prazer, toda segurança do homem estava onde? Em Deus. Mas uma sociedade se desenvolveu e a partir de então ela começou a buscar sua provisão, seu prazer e a sua proteção fora de Deus. Ali você vai ver no versículo 17 de Gênesis 4, os filhos de Ada, os descendentes de Caim. Você vai ver isto. E o que nós vamos aprender aqui? Que aquele Jubal, Jabal e Tubal-Caim, eles foram os pais de quem? De todos os animais do campo, que regavam, alimentos para sua satisfação, sua provisão. Depois o que? Eles foram os pais também de todos os instrumentos cortantes para a guerra, e eles foram também os pais dos instrumentos musicais para o prazer. Então agora proteção, provisão e prazer não era mais em Deus. Essa sociedade se desenvolveu fora de Deus. Não é o mundo hoje, irmãos? É. Vou te dar mais uma chave, pequenininha, mas importante. Veja a geração de Caim, no capítulo 4 de Gênesis. Você vai ver que fulano gerou Beltrano e assim sucessivamente. Você não vai ver anos de vida ali. Só diz que alguém gerou alguém só. Mas quando você pega a geração de Sete, diz que alguém viveu tantos anos e gerou alguém. Capítulo 5. Tudo tarefa de casa para vocês. Então, se você estava frustrado porque não tem praia, agora tem muita coisa para você fazer à tarde. Agora veja que coisa mais interessante.
Capítulo 4, capítulo 5. Uma geração não tem genealogia, a outra geração tem genealogia. Essa geração de Caim não tem, porque para Deus essa geração ela está morta. Não é assim que Deus olha essa geração perdida? Uma geração morta. Para Deus, eles não estão vivendo. Podem estar vivos, mas não estão vivendo, porque não vivem para Deus. Porque a verdadeira vida, ela tem um aspecto divinamente relacional. É a vida com Deus. Paulo fala isso em Efésios 2. Separados de Deus, sem Deus no mundo. Você está morto. Se uma pessoa está morta, é assim que ela está, sem Deus. Um outro detalhe. Você vai ver também alguns detalhes positivos. Enos, uma geração que começou a invocar o Senhor. O sentido no hebraico ali, uma geração que procurou atrair o Senhor para si mesmo. E depois você vai ver um outro detalhe sobre Enoque, um homem que durante 365 anos ele andou com Deus. Isso é positivo também. Um outro detalhe também positivo, Enoque teve um filho, qual o nome dele? Matusalém. Então, se vocês gostam de matemática, gostam de cálculo, é bom estudar sobre Matusalém, porque você vai pegar do dia que Matusalém nasceu até o dia que ele morreu. Quando ele morre, no ano que ele morre, começa o dilúvio. Embora eu tenha isso detalhadamente, mas eu só posso dar isso para vocês se vocês prometerem para mim que vai passar algum tempo estudando sobre isso. Aí depois eu dou mastigado para vocês, vocês vão ver, especial demais. Mas não adianta ficar curioso se vocês não estudarem. Agora preste atenção. Sabe o que significa o nome Matusalém? É um nome que no hebraico é difícil de traduzir. Mas os eruditos, se estudaram esse nome, chegaram à conclusão muito interessante. Significa assim, resumindo, em síntese, quando esse menino nascer, começará o dilúvio. Ele tinha uma profecia estampada no rosto dele. Ele era filho de quem? Daquele que andou com Deus. Porque se você andar com Deus, Deus vai revelar o mais profundo do coração dele. Deus vai revelar os dias. Você pensa que a vinda do Senhor vai ser uma surpresa? Você vai achar que nós estamos aqui andando e de repente, puf! Não. Essa geração caracterizada por esses três homens, Enos, Enoque e Matusalém, ela é descrita lá em 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 4. Paulo diz assim, preste atenção. Ele diz, irmãos, vocês não estão em trevas para que esse dia, como ladrão, vos apanhe de surpresa. A mesma coisa que João fala ali em Apocalipse. Ele diz assim, que vigiai para que esse dia não chegue a vocês como um ladrão de surpresa. Você sabe o que é a palavra vigiar? É manter o território guardado. Escute, olha o que Paulo diz, que esse dia de Cristo, ele não vai ser uma surpresa para nós, porque nós não estamos em trevas. Então, à medida que o nosso Senhor estiver bem perto de nos buscar, você vai ver o gozo. É como se a gente estivesse lendo a Bíblia com a mão e o jornal na outra, dizendo, meu Deus, está se cumprindo tudo. Você sabe que a Bíblia tem 1817 fatos proféticos. 1817 fatos proféticos. 28% da palavra de Deus é profecia. E você sabe que, dependendo de como você olha, se você acha que a igreja vai passar pela grande tribulação, a quantidade é uma. Se você acha que ela não vai passar, a quantidade é outra. Mas, em resumo, falta menos de 20 profecias para se cumprir. Estão vendo, irmãos? Isso não é maravilhoso para nós? É. Ou você está preocupado em terminar a faculdade? Claro que não. Às vezes a preocupação é muito natural. Mas quando você olha para cima, fala, meu Deus, não vai ter tempo, mas continue estudando. Sabe por quê? Você é luz. Você anda segundo a mente do Senhor. E talvez você vai descobrir depois que você está lá na faculdade, não é para sair com um canudo levantando, é para ser uma luz nas trevas. Um dia talvez você vai encontrar naquele tribunal de Cristo muitas vidas que o Senhor te levou até lá, e é lá na sua faculdade, lá na sua sala, é o seu campo missionário. Deus te colocou lá para ser uma luz, porque vai chegar um momento que você vai agir como Raabe. Lembra de Raabe? Raabe, ela morava em cima dos muros de Jericó. Que lugar perigoso, hein? Porque a Bíblia diz que o Senhor veio através do seu povo, eles deram o brado e os muros caíram. Então, se você ler Juízes 2 e 6, você vai ver isso. Juízes 6 diz que ela pegou todos os seus familiares, abriu a porta e colocou eles para dentro.
Gente, se eram os muros que ia cair, como é que ela podia colocar os seus familiares todos guardados? Mas só que na janela da casa dela, em cima do muro, ela colocou uma fita vermelha de escarlate, uma figura do sangue de Jesus. Quando a Bíblia diz que todo o muro de Jericó caiu, você sabe que aquela parte do muro não caiu, aquela casinha ficou suspensa lá. Está duvidando? Então vai ler Josué 6, você vai ficar impressionado. É muito especial isso. Meus irmãos, porque vai chegar esse tempo, à medida que nossa visão se ampliar quanto à hora do Senhor, você vai ver gozo e responsabilidade no seu coração. Gozo. Lembra que esses trabalhadores da última hora? Assim somos nós. E assim muitos de vocês vão se levantar nessa última hora e vão viver à altura da exigência e da fidelidade que Deus está requerendo de vocês. Estão ouvindo? Você pensa que lá no tribunal de Cristo, Deus vai nos julgar pela quantidade de trabalho? Nossa, aqui está um irmão que ele ganhou a cidade dele todinha para o Senhor, e aqui está um irmão que ganhou 2 pessoas. E esse não ganhou ninguém, mas ele tentou ganhar muita gente. Esse aqui não recebe nada. Esse aqui recebe muito pouco. Esse aqui vai receber muito. Você acha que é assim que o Senhor vai julgar? O Senhor não vai nos julgar pela quantidade de obras. Ele vai nos julgar pela nossa fidelidade. Lembra os trabalhadores da última hora? Quando o Senhor passou o dia todo chamando pessoas para a sua vinha, aí diz que faltando poucos minutos para terminar aquele período de trabalho, aquele turno de trabalho, o que ele fez? Ele chamou alguns para trabalhar. Aí depois sentou com todos eles, ajustou a conta com todos eles, e todos eles receberam de igual modo. Aí os que começaram a trabalhar desde cedo revoltaram e disseram, não, nós estamos trabalhando muito mais. Nós trabalhamos muito mais. E por que nós que trabalhamos tanto, vamos receber o mesmo que esses que trabalharam poucos minutos? Está vendo, irmãos, como é o Senhor? Ele não vai nos julgar pelo tempo e nem pela quantidade de trabalho, mas pela fidelidade. Então você vai ver, um dia o Senhor vai despertar sua fidelidade a Ele, e você vai ver o quanto o Senhor vai te usar grande e poderosamente nesses dias. Você vai descobrir que o propósito de Deus na sua vida é muito maior do que os desejos que você tinha, de ser alguém, de fazer algo, qualquer outra coisa. Porque a maior tragédia da vida não é a morte. A maior tragédia da vida é viver e não conhecer o propósito de Deus em sua vida. Tá certo? Então vamos interpretar o texto aqui. 2 Tessalonicenses 2:1. Quanto à vinda do nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa reunião com Ele. Sabe essa frase? Reunião com Ele. Aqui nós temos uma frase, mas no texto original nós temos apenas uma palavra. Que palavra que é essa? Epsinagoge. É esta palavra, a mesma que está ocorrendo, a mesma que ocorre aqui no versículo 25 de Hebreus, capítulo 10. Preste atenção nisso. Por que o Espírito Santo colocou estas palavras apenas 2 vezes em todo o Novo Testamento? Por quê? Preste atenção. Ora, a única forma de você saber é se você conseguir juntar os 2 textos. O que significa que, quando ele diz assim, não deixemos de congregar, ora, em que contexto está esse texto? Está neste contexto que inicia desde o versículo 19, em entrar além do véu, em entrar no lugar santíssimo da presença de Deus. Porque a esfera da realidade espiritual, do nosso desfrute, não é terreno, é celestial. Sabe o que eu quero dizer para vocês? É que mesmo que nós estejamos com os nossos pés na terra, o nosso coração tem que estar nos céus. Por isso que Paulo exorta e nos diz para buscarmos as coisas do alto. Pensar nas coisas do alto. Porque essa é a esfera da nossa realidade espiritual. Porque o nosso Senhor, Ele entrou por nós. O nosso Senhor, Ele foi à nossa frente, Ele abriu o caminho. O que significa que um dos grandes trabalhos de Satanás, do inimigo das nossas almas, é nos manter na superficialidade. Entenda isso. Uma das mais terríveis obras do inimigo é manter você na superficialidade. É levar você a viver uma vida cristã medíocre. Ouça isto. É te encher de um estado de culpa devastadora. Quantos de vocês estão aqui nesta manhã
esmagados pela culpa. Quantos de vocês estão aqui e não conseguem avançar, não conseguem entender, não conseguem desfrutar as profundezas de Cristo Jesus, porque vivem num estado de culpa, num estado de mediocridade espiritual, porque a culpa, ela tende a gerar mediocridade espiritual. Quantos de vocês estão aqui nesse exato momento e sentem uma vida cristã tão vazia, tão fria, tão indiferente? Quando vocês leem textos como estes, de entrar, de penetrar, de ter ousadia, quantos de vocês leem textos como estes e não conseguem enxergar a realidade da experiência desses textos dentro de vocês? Ou da realidade desses textos da experiência de vocês? Quantos? Pois é com você que o Espírito Santo está falando nesta manhã. Porque o inimigo tem te esmagado até aqui. E você não tem compreendido o que significa ser filho. Você não tem compreendido. Você não tem compreendido o que significa o novo nascimento. Você não tem compreendido. Você acha que vida cristã é vida religiosa. Religiosidade não é vida cristã. Religião não é vida cristã. Vida cristã é algo muito além. A palavra religião vem do latim religare. É o homem tentando se ligar a Deus. Não foi o homem que se ligou a Deus, foi Deus que se ligou ao homem. Você é filho, você é filha. E isso significa uma posição, é um estado como uma posição, e é uma posição irrevogável. É uma posição que você não perde. Filho! Ou você conhece aí um pai que divorciou do seu filho, agora o filho diz, você tem pai? Já tive, hoje eu não tenho mais. Sério, tem um documento que diz que eu sou um sem pai. Mas seus pais morreram? Não, eles estão vivos, eu divorciei dele. Existe isso? Não. O pai pede um exame de DNA, está lá. Você é meu filho, meu sangue está em você. Entende? O meu DNA está em você. O filho pródigo, ele disse assim para o seu pai, vou traduzir do jeito que está a composição dos textos no original. Ele disse assim, pai, já que tu não morre mesmo, dá parte da minha herança. Sério? Sério? Quando é que o filho tem direito à herança? Não é quando o pai morre? Então ele chega para o seu pai, olha que dor, é uma sucessiva situação de dor vai se desenvolvendo ali. Ele diz assim, pai, já que tu não morres, é como se ele estivesse todo dia esperando o pai morrer e o pai não morreu. Esse filho ama o pai? Não. Ele ama os bens do pai. O pai é simplesmente um ser utilitário. Ele disse assim, já que tu não morres, dá minha parte da minha herança. Que amor tem o pai? Até em deixar o filho ir embora com a parte da herança, foi amor do pai. O pai deu. Porque o pai sabia muito bem que o filho nunca encontraria a resposta do seu amor nos bens. E o pai talvez nunca poderia mostrar tanto amor se não fosse através daquele caminho. O filho nunca iria compreender o quanto ele era amado se não fosse por aquele caminho. A Bíblia diz que o filho pegou os bens e foi embora. Foi embora. Eu penso que devia ser muitos bens, até ele passou muito tempo. Alguns anos talvez. Penso eu. Se você olhar de maneira lógica, é a conclusão que você vai chegar. Aquele filho ficou muito tempo fora. Mas existem alguns detalhes ali em Lucas 15 que chamam muito a minha atenção. Quando você faz um exame mais detalhado, mais acurado das frases, você fica tão impressionado. Uma das coisas que você vai ficar impressionado é que o pai, ele estava olhando pelo caminho por onde o filho foi embora. Sabe o que o texto traduz? É que o pai sempre mantinha os olhos por aquele caminho. Não era lembrando do dia que o seu filho foi, é tendo a certeza que um dia o filho ia voltar. Porque o pai sabia de uma coisa, aquele filho nunca encontraria um lugar onde ele foi tão amado como a casa do pai. Então, esta é uma questão importante. Um outro detalhe é que você vai ver que dentro disso mesmo, o pai estava olhando e ele viu alguém vindo. Alguém estava vindo, porque eu lembro que o filho, quando acabou tudo, ele estava lá no chiqueiro, aí ele disse, vou voltar. E vou dizer para o meu pai, pai, eu pequei contra ti, não sou digno de ser chamado seu filho, eu quero ser um jornaleiro, porque quantos jornaleiros tem na casa do meu pai? E eu aqui vivendo essa miséria. Então o que ele fez?
voltou para a casa do pai, mas ele não voltou para o pai. Ele queria a casa do pai, ele queria o pão, mas ele não queria o pai. Esse filho amava o pai? Não. Primeiro, ele queria tudo que ele achava que tinha direito. Agora ele queria pelo menos um emprego. Agora ele queria pelo menos as migalhas da mesa. Mas nunca ele se relacionou com o pai, ele nunca demonstrou amor pelo pai. Aí sabe o que a Bíblia diz? Que quando o pai olhou para ele, aí você vai, pode olhar na sua Bíblia aí, diz que o pai correu. Não foi o filho que correu, foi o pai quem correu. O pai correu, aí você vai ver na Bíblia aí, pode ver se você quiser. Diz que o pai o abraçou. E o pai o beijou. Mas as nossas traduções, até penso que se fosse para poder traduzir tudo perfeitamente, a nossa Bíblia seria desse tamanho assim. Seria vários volumes. Imagina, né? Então, vou explicar para você. Sabe essa palavra abraçou? Ela não tem um sentido estático. Tem uma ação contínua. O que significa que quando o pai chegou naquele filho, ele o abraçou várias vezes. É como se ele abraçasse, soltasse, olhasse para o filho, abraçasse de novo. Aí beijasse ele, beijasse o seu rosto todo. A palavra beijou ali dá o sentido de beijar insistentemente, beijar várias vezes. Ele beijava aquele filho. Aí o filho, constrangido, disse: pai, eu pequei contra os céus e contra ti. Eu não sou digno de ser chamado teu filho. Qual foi a resposta do pai para isso? A resposta? A mesma que Deus deu para nós. Ele chamou o seu servo. Ele disse: trazei, aí você vai ver aí, eu queria que você sublinhasse quando você estivesse lendo. Tem um artigo aí, o bezerro cevado. Esse artigo é tão importante quanto o bezerro, porque sem esse artigo o bezerro fica perdido aí na história. Mas o bezerro começa a adquirir um lugar muito especial. O bezerro. Sabe qual é a ideia que se tem? Que o dia que aquele filho saiu, em determinado momento talvez, o pai chegou para o seu servo e disse: pega esse bezerrinho mais bonito que você tiver, engorda ele, cuida dele, esse bezerro é para o meu filho. Aí quando ele falou trazer o bezerro, devia ter muitos, ele sabia que só tinha um bezerro que o pai havia separado para matar para o seu filho. Isso é amor? É. Qual que é a história, ou por que não dizer, qual que é a aplicação espiritual de toda essa história? É que filho é uma posição que nós nunca vamos perder. Eu vou repetir. Filho é uma posição que você não perde. No dia que você se torna filho de Deus, você está numa relação eterna com Deus. Ele não vai desistir de você, mesmo que você desista dele. Amém? Amém? Isso é sério? Muito sério. Porque não é o nosso amor que impede que nós nos separemos dele, é o amor dele. É o amor dele que não deixa que ele se separe de nós. Não é o que Paulo escreveu lá em Romanos 8? É o amor dele por nós que impede que sejamos separados dele. Então veja isto, isso é muito importante. E é o que o Senhor está mostrando para você. A luta que nós temos de viver essa vida cristã elevada, essa vida cristã além do véu. Olha o texto, aqui do capítulo 10, a partir do versículo 19. Essa liberdade, será que nós temos essa liberdade? Veja como nós somos travados quando nós cantamos para Ele. Veja como nós somos travados, como nós testificamos dEle. Veja que muitas vezes a vida cristã é vivida dentro de um vácuo. Nós vamos no vácuo da multidão. Está todo mundo indo, eu vou também. Essa espontaneidade, essa liberdade, essa alegria, este gozo em se viver a vida cristã, muitas vezes não é visto em nós. Nós perdemos a realidade dessa fragrância da vida de Cristo. Nós deixamos de ser essa carta lida, como disse Paulo em 2 Coríntios, capítulo 3. É o trabalho do Espírito Santo, é nos constituir uma carta. Primeiro, no capítulo 2, a partir do versículo 14, ele fala da fragrância, do perfume da vida de Cristo que tem que exalar de nós. Aí no capítulo 13, de 2 Coríntios, ele vai tratar de um tema muito especial. Ele vai tratar do ministério do Espírito de maneira singular. E você vai ver aqui que o ministério do Espírito, especificamente nesse capítulo 3, ele vai concluir no capítulo 4, versículo 7. Se você ler o capítulo 3 e for até o capítulo 4, versículo 7, o versículo 7 do capítulo 4, ele vai falar do grande tesouro em vasos de barro.
E a gente fica bisbilhotando a Bíblia dia e noite para saber que tesouro é esse. O tesouro é isso, o tesouro é aquilo. O mesmo princípio vai se aplicar aqui. Você não pode criar imaginações com a Bíblia de maneira doutrinária. Você pode ficar imaginando aí, flutuando nos seus pensamentos, como você quiser, mas se você for fazer uma exposição, observe princípios. Porque quando você observa princípios, você vai descobrir uma verdade impressionante da mente de Deus. É como se você sentisse o que Paulo sentiu quando ele escreveu aquilo. Quando ele teve a revelação daquilo, você vai sentir o que ele sentiu. Então, se você começar a ler o capítulo 13 de 2 Coríntios, ele vai falar do ministério do Espírito. Aí ele vai contrastar o ministério do Espírito com o ministério da lei. O ministério da lei produziu morte, mas o ministério do Espírito produz vida. Ele vai fazendo esse paralelismo. Então, ele vai dizer no versículo 18 que nós estamos sendo transformados de glória em glória. Eu estou sendo muito rápido nessas exposições, mas é porque eu não quero me deter muito nisso. Mas só para você entender o que o Espírito Santo está fazendo e deseja fazer na nossa vida. Porque a gente fala muito de transformação. Fala muito de conformação. Muitas vezes não sabemos na prática o que é isso. A gente acha que é uma palavra que define tudo. É uma palavra que define tudo. Mas o que significa o conteúdo dessa palavra? Qual é o sentido prático dessa palavra? Isto, o ministério do Espírito. O ministério do Espírito é justamente isto. Magnificar, glorificar a obra de Cristo no nosso caráter. Então aqui ele está falando do que o Espírito está fazendo sobre o ministério, esse ministério dele. Aí ele vai dizer isto. Então, por favor, vem comigo que eu vou ler os textos com você, só para a gente passar por eles. 2 Coríntios 3. Quero que vocês leiam isto. Então, se você observar, ele vai dizer, eu quero pegar alguns pontos aqui, por favor. No versículo 3, ele diz que nós somos a carta de Cristo expedida por nós, escrita não com tinta, mas com o Espírito de Deus. Então, o que a Bíblia diz concernente à sua vida? A Bíblia diz que você é uma carta. Amém? Você é uma carta. E que carta é essa? É a carta do Espírito. E para que serve essa carta? Para que o mundo leia Cristo em você. Lá na sua faculdade, lá no seu trabalho. Você pode não querer, você pode achar que você é um rascunho do inimigo, mas você não é, você é uma carta de Cristo. Satanás sempre quer dobrar essa carta e jogar no lixo. Não creia nisso. Satanás quer fazer de você um rascunho, mas você não é um rascunho dele, você é uma carta de Cristo. Por favor, veja isso. Aí, ele diz isto, mas tem um detalhe que eu quero que você veja. Versículo 6. O qual nos capacitou como ministros de uma nova aliança, servos de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. Então, esse texto também já foi vilipendiado, pisoteado, tripudiado por muitos. Não é verdade? A letra mata, irmãos. Conhecimento mata. Ele não está falando de conhecimento. O contexto aqui ele está falando de lei. Ele está fazendo um contraste, um paradoxo do ministério da lei e do ministério do Espírito. Não é verdade? Então, o ministério da lei foi um ministério que ele produziu morte. Por que produziu morte? Por causa da lei? Não, por causa da carne do homem. Não é o que Paulo diz em Romanos 8? Que a lei ela estava enferma por causa da carne do homem. A gente vai entrar nisso quando a gente avançar um pouco mais sobre o sacerdócio de Cristo. Mas veja isso, tem nada a ver. Aí, eu quero que você observe, versículo 7, se o ministério da morte, que é o ministério da lei, gravado com letras de pedra, foi glória, agora observe, tanto que os filhos de Israel não podiam fitar os olhos no rosto de Moisés, por causa da glória do seu rosto, a qual pertencia, como não será de maior glória o ministério do Espírito? Então, irmãos, por favor, irmãs, por favor, o ministério do Espírito dado à igreja é um ministério de uma glória maior. A realidade espiritual a qual nós fomos destinados a viver dentro dessa dispensação é muito maior do que aquela esfera de vida que o povo de Israel viveu quando eles peregrinaram durante aquelas 42 estações por aqueles 40 anos.
Ou por que não dizer durante todo o tempo da história do povo de Deus no Antigo Testamento? Escute isto. Ele diz que é uma glória maior. Porque antigamente o Espírito Santo vinha sobre eles. Agora o Espírito Santo está dentro de nós. Ele é o Espírito da habitação, que veio fazer em nós uma obra tão grande como foi a obra de Cristo através da redenção. Entende isso? Mas vamos seguir. Aí ele diz: porque se o ministério de condenação, que é o ministério de morte, que é o ministério da antiga aliança, foi com glória, muito mais abundará em glória o ministério da justificação, que é o ministério da redenção, que é o ministério de Cristo, que é o ministério do Espírito. Porque mesmo que foi glorioso, não é glorioso neste respeito, isto é, na justificação. Mas tudo bem, tem tanta coisa para mostrar aqui que a gente ia passar a manhã toda lendo, mas eu quero mostrar detalhes especiais para vocês. Aí, ele vai dizer assim, versículo 12, portanto, tendo tal esperança, eu queria que você observasse essa palavra esperança. Essa palavra vem de um vocábulo que significa céu aberto, é como se o céu tivesse aberto, é como se fosse um antegozo, um gozo antecipado. Tá certo? Vocês têm esperança de na terça-feira chegar em casa, amém? E muitos vão ver o pai, vão ver a mãe, vão ver o cachorrinho, vai ficar aquela felicidade. Você não tem aquela alegria de chegar em casa e dizer, meu Deus, vou dormir no meu travesseiro. Não tem essa esperança? Tem não? Duvido. Vocês têm, não tem? Tem essa esperança, por mais pequena que seja, de voltar ao trabalho, de comer a comida da mamãe. É uma esperança natural. Imagine que aquele gozo que você vai sentir na terça-feira, você começasse a sentir agora. É isso que fala, antegozo, gozo antecipado. É esta palavra. Preste atenção nela, porque você encontrará ela por todo o Novo Testamento. Mas observe, tal esperança, usamos de muita franqueza, isto é, liberdade, e não como Moisés que punha um véu sobre o próprio rosto. Está vendo? Para que os filhos de Israel não fixassem os olhos no propósito daquilo que era passageiro, mas seus pensamentos ficaram como que embotados. Mas tudo bem. Versículo 16. Mas sempre que alguém se converte ao Senhor, o véu é tirado. E que significa que agora eles têm uma visão da glória mais ampla do ministério do Espírito. O que significa o véu tirado? Uma visão mais ampla do ministério do Espírito. Aí ele diz assim, porém até hoje, quando leio Moisés, o véu é tirado, mas sempre que alguém se converte ao Senhor, o véu é tirado, é isso mesmo. Ora, o Senhor é Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, ali é a liberdade. Aqui tem duas coisas. Primeiro, dois fundamentos. Qual é o primeiro fundamento? O Senhor é Espírito. Amém? O segundo, onde está o Espírito do Senhor? Duas pessoas. O Senhor é Espírito. E aonde está o Espírito do Senhor? Porque tem gente aí que junta tudo. Eles falam que Jesus é o Espírito todo inclusivo, processado, que foi derramado no Pentecoste. Isso é o cúmulo do pináculo da heresia. Claro que o texto está dizendo isso, irmãos. Fala de duas pessoas. O Senhor é Espírito. Amém. Deus é Espírito. Onde está o Espírito do Senhor? Outra pessoa. Aí nós temos liberdade, mas vamos avançar. Todos nós, com o rosto descoberto, como olhando em um espelho, a glória do Senhor, vamos sendo transformados de glória em glória. Aqui nós temos duas preposições, duas palavras. Apodoxa e eisdoxa. Se você pegar essas duas preposições, lindo demais. Porque a primeira mostra da onde um ato procede, e a segunda, aonde o ato conclui. Somos transformados de glória em glória. O que significa somos transformados de glória? Essa frase é linda, porque ela nos arremete para Efésios 1:4, que diz assim, assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis perante ele, e em amor nos predestinou para a adoção de filhos por meio de Cristo Jesus. O que quer dizer esse texto? Esse texto vai nos mostrar um ato soberano e glorioso de Deus. Vou tentar explicar isso de maneira muito simples. Houve um tempo, não sei se a gente pode chamar isso de tempo, mas houve um tempo, por causa da nossa mente limitada, onde Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo viviam entre eles, na mais absoluta
perfeição de relacionamento, de afeto e de amor. Onde não havia nada, onde não havia ninguém. Teve um escritor que chegou muito perto disso, João. Ele disse assim: no princípio era o Verbo, e o Verbo era Deus, e o Verbo estava com Deus. Então aqui nós vamos ver algumas coisas, coinerência e coexistência do Verbo eternamente com Deus. Então, não havia nada, mas teve um princípio. Por que princípio? Porque até onde a nossa mente consegue alcançar é princípio. Então, se você olhar para trás, né, então a eternidade não tem princípio, mas ela se torna princípio até onde a nossa mente começa a funcionar, olhando para dentro da eternidade. Então, nesse princípio, onde a nossa mente alcança, o que João mostra? Que o pai e o filho viviam numa perfeita relação de afeto, de amor. Aqui os pais capadócios, quando eles traduziram, interpretaram esse texto, eles ficaram impressionados, porque quando diz assim, o Verbo estava com Deus, estava com, proston theos, eles ficaram impressionados com isso. Como que o Verbo estava? Como que o Filho estava no Pai? Isso para eles era um nó. Aí os pais capadócios, Gregório de Nissa, Gregório Naziano, muitos outros, eles buscaram uma palavra no grego chamada pericorese, peri em torno, corese dança. Aí eles entenderam que era como se houvesse uma eterna dança de glória entre o pai e o filho, onde eles viviam um para o outro, tributando amor, afeto, eternamente, onde o pai tinha no seu filho toda a sua satisfação, todo o seu prazer. O pai não tinha necessidade de nada, porque tudo estava naquele filho para ele. Deus nunca sentiu necessidade de criar, e nem de amar algo ou alguém, porque tudo o que ele desejava estava naquele filho. Aquele era o filho eternamente perfeito do seu amor. Bonita essa história, né, irmãos? Bonita para eles, e nós? É lindo isso, para o pai e para o filho. Mas imagina, irmãos, que tem um detalhe muito especial. É uma composição poética tão grande que você não vai encontrar palavras humanas adequadas para explicar isso. É Efésios 2. Lembra de Efésios 2? Eu creio que vocês se lembram sim. Ali está, irmãos, a explicação desta de glória, essa frase de glória. Diz o seguinte, Efésios 2 começa assim: e vos vivificou, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo. Segundo o príncipe da potestade do ar, dos filhos da desobediência. Nós éramos filhos da ira, filhos da desobediência. Andávamos assim, andávamos segundo o curso deste mundo. Mas escute bem, nós vamos voltar para aquela eternidade, para aquela pericorese, onde o pai e o filho gravitavam numa eterna dança de afeto e amor eternamente. É apenas um sinal, é uma ponta, um pequeno vislumbre. Nós sabemos que é algo muito maior do que isso, infinitamente maior. Mas esses pais capadócios nos ensinaram a ver algo muito especial. O que significa é que nesse momento de profunda glória e harmonia, Deus olhando para aquele filho, e aqui que entra Efésios 2, a ideia que eu tenho é esta, Efésios 1:4 e depois Efésios 2, deixa eu tentar juntar isso aqui. Então, o que traz-nos a ideia, se você pensar que esses pais capadócios, eles foram inspirados pelo Espírito Santo a buscar essa palavra para explicar essa frase de João, e o Verbo estava com Deus, o Verbo estava contido em Deus. Aqui essa pericorese, eles estavam gravitando em torno deles mesmos, nessa dança de amor, de afeto. Aí você pega Efésios 1:4 que diz assim, assim como nos escolheu nele, em Cristo. O que significa que foi num momento de profunda inspiração, onde o pai contemplava o seu filho, num eterno afeto e amor, foi quando ele desejou ter não um filho, mas muitos filhos, conforme a imagem daquele filho. Isso faz sentido. Isso faz sentido. Porque quando você começa a ler Efésios 2, está assim, ele vos vivificou, estando vós mortos em vossos delitos e pecados. Pecados nos quais nós andávamos, segundo o curso deste mundo, segundo todo o espírito da potestade do ar que atua nos filhos da desobediência, éramos filhos da ira como os demais, não é assim? Aí o que diz o versículo 4? O versículo 4 começa assim, mas Deus, essa frase, mas Deus, ela define para nós a totalidade do Evangelho.
Porque o Evangelho não é mais eu, o Evangelho é mais Deus. Foi Ele que veio a nós. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do seu grande amor com quem nos amou, estando nós mortos em nossos delitos e pecados, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Não é isso que ele fala? Só que quando ele chega no versículo 10, ele diz assim: somos feitura dele, criados em Cristo para toda boa obra. Essa palavra feitura é a tradução da palavra em português que nós conhecemos, poema. Nós somos um poema de Deus. E quando foi que esse poema surgiu? Então, para mim, só faz sentido se eu olhar o versículo 4. Só faz sentido se eu entender o que os pais capadócios entenderam. Se eu entendo essa frase de João 1:1, o verbo estava com Deus. Se eu entendo Efésios 1:4, assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, e se eu consigo agora ver, somos feitura dele, se eu junto tudo isso, eu começo a ver um quadro. Que quadro? Que naquele momento de profundo afeto e glória, quando o pai olhava para o seu filho, ele desejou ter você, ele desejou ter a mim, ele desejou ter muitos filhos tão amados como aquele filho. Então, por isso que diz assim, de glória. Porque não foi um ato surpreendente de alguma coisa que aconteceu no tempo. Como se o pecado forçasse Deus a nos salvar. Como se Ele nos amou porque nós éramos coitadinhos. Deus nos amou por causa da sua própria compulsão de amar. Entende? Então veja isso. Quando ele diz, somos feitura dele, nós somos um poema. E que poema é esse? Se você termina o capítulo 2, como que termina o capítulo 2 da Epístola aos Efésios? Diz que nós vamos ser o quê? Um santuário para a habitação de Deus no Espírito. Veja, pessoas mortas em delitos e pecados, pessoas que estavam debaixo da ira, pessoas que estavam eternamente condenadas, porque nós não nascemos pecadores eleitos, nascemos pecadores condenados. Pessoas dessa forma, olha o final delas. Sabe qual é o final delas? É que elas serão o santuário para a morada de Deus no Espírito. Que lindo é isso, irmãos! E o que está entre o início e o fim? Um poema. E esse poema nos leva para aquela frase, de glória. De glória. Da onde procede? Desde aquela glória passada. O Pai tinha um plano, o Pai tinha um propósito. E aqui está o resultado. Ainda não final, mas um dia ele vai concluir. Aí você vai ver de glória em glória. Lembra essa outra preposição? Que ela fala onde algo converge, qual é a finalidade, qual é o propósito de tudo. Então, em glória, aí vem Filipenses 1:6. Aquele que começou em vós a boa obra, ele vai terminar até o dia de Cristo. Deus não vai deixar a sua obra inacabada. Ele vai concluir o que ele começou. Amém? Então vamos aqui. Aí diz assim, somos transformados de glória em glória, na mesma imagem, pela ação do Espírito do Senhor. Amém. O assunto termina? Você acha que o assunto termina? Claro que não. Ou você acha que Paulo escreveu a Bíblia em capítulos? Quem dividiu a Bíblia em capítulos não foi Paulo, foi Stephen Newton. O cardeal Hugo deu uma grande ajuda. Então, não é assim que você lê. É bom a gente observar os capítulos, mas precisamos ser cuidadosos. Começa aqui, ó. Por isso, é uma preposição que denota um ato. Prossegue ainda. Por isso, tendo este ministério. Qual é o ministério que nós temos? O ministério do Espírito. E qual que é o ministério do Espírito? O ministério do Espírito é nos conformar à imagem de Cristo Jesus. Nós temos o ministério do Espírito, é algo nosso, é algo que Deus deu para a sua igreja, Ele deu o Espírito para nós. Mas sem entrar em detalhes, aí você vai chegar aqui no versículo 7, que começa aqui com uma conjunção muito especial, mas, está vendo aqui, mas temos este, olha essa palavrinha este, porque está apontando para algo que havia sido falado. Temos este tesouro. Então, significa que o tesouro não está dentro do versículo 7. O versículo 7, ele vai expor o tesouro. Ele vai apontar para o tesouro. Mas temos este tesouro. Se você ler desde o versículo 2, do capítulo 3 até aqui,
Nós não tivemos a oportunidade de estudar tudo, mas eu quero só sintetizar isso para vocês. Você vai ver que o tesouro em vasos de barro é o ministério do Espírito Santo, e que o ministério do Espírito Santo é este ministério onde Deus está nos transformando de glória em glória. Ele está aplicando tudo isso, ele está realizando esta obra. Olha o que ele diz: temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós mesmos. Não é lindo isso, irmãos? É impressionante isto. Este é o ministério do Espírito, ele foi dado a nós, ele está aqui. Então você tem que crer nisto. Você não pode aceitar, em hipótese nenhuma, que Satanás venha minimizar a tua convicção, a tua liberdade, a tua certeza, a tua esperança, de forma alguma. Você não pode aceitar que Satanás venha te sobrepujar, de forma que você venha perder esta confiança, esta certeza. Porque quando pecamos, quando falhamos, quando erramos, quando muitas vezes fracassamos, Satanás nos enche de culpa. E você sente que perde essa liberdade. Você sente que perde essa ousadia. Ele vai te roubando isto. Satanás, ele vai te roubando tudo isso, não somente roubando, mas vai minando tudo em torno de você. Você entra no estado de culpa. E o pior, que isto vai te levando a outros pecados, vai te levando a outras situações desastrosas. É como se você estivesse cavando uma própria sepultura espiritual. E os fracassos contínuos. E assim a vida cristã, ela vai se empobrecendo. Os valores espirituais roubados, as convicções tiradas. A presença de Deus já não é sentida. E as pessoas vivem a vida cristã mais com medo de inferno do que a certeza do que significa o céu. E que vida cristã é esta? É a vida cristã daquele filho pródigo que deixou a casa do pai. É aquele filho que deixou as riquezas do pai. Aquele filho que diz para o pai que quer ser um jornaleiro porque não sabe qual é a posição que ele tem no pai. E assim, muitos de vocês têm vivido assim. Uma vida cristã medíocre. As pessoas olham para você e não conseguem ver Cristo. Mas por quê? Você vai se contentar com isso? Não. Vocês fazem parte de uma geração extraordinariamente especial. Mardoqueu uma vez disse assim para Esther, Esther 4,14, quem sabe se para tal tempo como este fosses elevada rainha. Deus trouxe você para essa geração porque Ele tem um propósito muito maior do que você pensa. Entende? Você não pode pensar que você é fruto do amor do seu pai e da sua mãe. É, mas muito mais do que isso. Você é fruto de uma vontade gloriosa e soberana, e Deus tem um propósito muito maior. Nos próximos estudos, talvez amanhã a gente comece a descortinar um pouco sobre isso. Mas é importante agora nós entendermos o papel que Cristo exerce como nosso sumo sacerdote. Depois que vocês tiverem consciência disso, vocês vão se sentir bem aliviados. Na segunda sessão eu quero entrar um pouco mais sobre este assunto. Vai ter um tempo agora, 10 minutos, e a gente vai entrar um pouco sobre o sacerdócio de Melquisedeque. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nós te louvamos por esse tempo, Senhor. Te louvamos pela tua palavra. Nós te louvamos pelo teu Espírito. Que Ele tenha toda a liberdade aqui entre nós. Que Ele fale de maneira viva e profunda nos nossos corações. Que Ele possa penetrar com a tua voz. E venha, Senhor, revelar tudo aquilo que tem atrapalhado a nossa liberdade de entrar no lugar santíssimo da tua presença. A desfrutar a vida cristã nessa esfera mais elevada. Ajuda-nos. Nós te rogamos no nome do teu Filho Jesus. Amém.